Pão para hoje, com as Rochas Brothers, que vão cantando alegria no coração. E aí, família de Deus, estamos aqui mais uma vez para juntos a gente cantar e louvar ao Senhor. Amém. E trazendo uma palavra para você, que a alegria, ela independe da situação. A alegria é a certeza de que tem um Deus que cuida de nós e cuida de vocês. Essa é a alegria que a gente tem. E essa alegria nunca vai acabar. Que Deus possa abençoar a sua vida aí. A alegria é viver feliz, sem importar com a situação. Se honrar ou se humilhar, tem escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Desde Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Alegria é viver feliz, sem importar com a situação. Se honrado ou se humilhar, tem escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Desde Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Nós queremos ler junto em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, onde Paulo relata como ele recebeu as instruções para a ceia do Senhor. Depois partiu o pão, depois de ter dado graças a Deus, e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Fazem isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vos beberem deste cálice, fazem isto em memória de mim. Esta semana, meus irmãos, nós temos tentado explicar
um pouco sobre o que significa a ceia do Senhor. Falamos que a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, ela não nos pode salvar. Ela não nos perdoa os pecados. Ela não nos faz mais santo. Mas ela simplesmente é uma comemoração, é um ato de memória em alguém. E este alguém é Jesus. Jesus disse, faz isso em memória de mim. Então, o que Jesus quer dizer? Quando vocês estão celebrando a ceia do Senhor, lembre tudo que eu fiz, tudo que esta morte que eu entrei, esta crucificação que eu vou enfrentar, significa para a sua vida. Tem um comentário na Vida Nova, um livro da Vida Nova chamado O que é a Ceia do Senhor, que diz o seguinte: num sentido, o que Cristo disse foi: sei que tenho sido o mestre de vocês por 3 anos. Fiz muitas coisas, algumas das quais vocês esquecerão. Mas o que quer que vocês não esqueçam, por favor, não esqueçam isto, porque o que experimentarão nos próximos 24 horas é a coisa mais importante que farei por vocês. Não esqueçam isto. Estarão lembrando de mim. Estarão lembrando da minha morte, o derramamento do meu sangue, o partir do meu corpo, o que acontecerá amanhã. Por favor, não esqueçam isto. Com outras palavras, foi isto que Jesus queria dizer. Andei com você 3 anos. Ensinei vocês muitas coisas. Mostrei para você muitas coisas. Muitas coisas você vão esquecer. Mas aquilo que vai acontecer agora, nos próximos 24 horas, vocês não podem esquecer de maneira nenhuma. Vocês não podem esquecer aquilo que vai acontecer comigo, que eu vou dar a minha vida por vocês, para o mundo. O Spurgeon, o grande pregador, ele faz algumas observações também sobre isto. E ele disse, parece que os cristãos podem esquecer Cristo. Não poderia haver nenhuma necessidade para esta exortação de amor. Se não houvesse uma suposição com medo de que nossas memórias possam nos trair. E isso não é uma suposição apenas, mas um fato, infelizmente, muito bem confirmado em nossa experiência, não como uma possibilidade, mas como um fato lamentável. Não devia fazer parte de nós, de esquecer aquilo que Cristo fez, de esquecer o que Ele é, Cordeiro de Deus, Salvador do mundo, meu Salvador. Mas Jesus sabia que nós estamos sujeitos a isto. Parece um pouco como quando um casal se casar. Às vezes o pastor, ele adverte eles para não esquecer este primeiro amor. E nós estamos vendo tantas vezes que depois de uns anos, às vezes meses, eles esquecem este
primeira paixão, este primeiro amor, este encantado que um tinha para os outros. E assim também, muitos cristãos, muitos crentes, eles esquecem, eles não se lembram mais daquilo que Jesus fez por nós. Por isto, Jesus, sabendo que os homens tinham uma grande facilidade de esquecer, e nós temos isto. Muitas vezes nós esquecemos quem eram nossos bisavós, quem foram nossos professores, quem foram as pessoas que investiram na nossa vida, tempo, dinheiro. E muitas vezes nós esquecemos até nossos pais, aqueles que trocaram nossas fraldas, aqueles que deram mamadeira, aqueles que levantaram-se à noite, aqueles que mostravam o amor. Nós esquecemos eles, porque nós estamos amando a nós mesmos mais do que eles. Como já disse, parece impossível que aquilo acontece, mas, infelizmente, aquelas pessoas que foram redimidos pelo sangue de Cordeiro, e eles estavam com tanto amor pelo Filho eterno de Deus, eles podem chegar ao ponto de esquecer a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande Salvador. Por isto, em Apocalipse, a palavra disse: eu tenho contra vocês que vocês perderam, deixaram o primeiro amor. Esquecer aquele que nunca nos esqueceu, esquecer que derramou o seu próprio sangue por nossos pecados, esquecer aquele que nos amou até a morte. Seria isto possível? Sim. E não é só possível, mas a consciência confessa que, embora seja muito triste, é provável que isto ocorre. Diz o nosso irmão pregador Spurgeon. Meus irmãos, ele diz mais alguma coisa. Ele disse: aquele a quem devemos fazer o inquilino permanente das nossas memórias. Ele está dizendo, Jesus devia morar, devia ser aquele que habitava permanentemente na nossa memória e na nossa vida. Mas muitas vezes Jesus se torna um mero visitante. Jesus se torna uma pessoa que de vez em quando pode entrar na nossa vida. De vez em quando é convidado para falar conosco. Irmãos, a cruz, onde se poderia pensar que manteria a memória por muito tempo, ela muitas vezes cai no esquecimento e ela é profanada, ela é desqualificada, ela é deixada de lado. Enquanto o apóstolo Paulo disse: eu tenho só uma mensagem, e esta mensagem é Jesus Cristo crucificado. Então, a memória, a ceia do Senhor, é para que nós vamos nos lembrar, quando a gente come este pão, bebe este cálice, que nós vamos nos lembrar aquilo que Ele fez por nós, dando a vida por nós, comprando-nos para o Pai, pagando como sangue precioso que Ele derramou na cruz de Calvário para nós.
Bem, irmãos, às vezes nós estamos querendo negar o Senhor, esquecer o Mestre. Mas hoje eu quero te chamar. Eu quero te fazer lembrar. O Jesus Cristo, Ele tem de ser o centro da nossa vida. Hoje, nesta pandemia, quando as coisas estão ruins, quando elas estão boas, Ele é a vida. Não é eu que vive mais, mas Cristo que vive em mim. Nós temos de preservar em nossa memória esta morte, este preço que Jesus Cristo pagou por mim, por você. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6:51. Então, a ceia do Senhor não é um ritual, não é um meio para ficar mais santo, mas é uma expressão de gratidão. Uma expressão que nós estamos lembrando tudo que Jesus fez na cruz por mim, por você. Foi lá que nós fomos reconciliados com Deus. Foi lá que nós fomos perdoados e que fomos aceitados como filhos do Deus Todo-Poderoso. Foi lá que foi pago o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Por isto, volta-se para a cruz. Isto podemos fazer tomando a ceia, sim ou não. O apóstolo Paulo, quando ele estava lá na cadeia, ele não tinha santa ceia. Os irmãos que estão presos nas prisões dos países que não permitem cristianismo, eles não têm santa ceia. Mas eu tenho certeza absoluta que a memória deles está fixado em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por eles, por mim, por você. Você tem certeza que Jesus Cristo também morreu por você? Você tem certeza que a oferta que Ele deu foi também para pagar os seus pecados? Você tem certeza que Ele te deu também a vida e a vida eterna? E te ressuscitou, te deu nova vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, não se preocupe se por um momento nós não podemos celebrar a ceia. Mas faz que lá na sua casa você celebra no seu memória, nos seus pensamentos, a ceia. Porque isto que Jesus queria. Ele queria que nós lembrássemos dele e tudo que ele fez por nós. Que Deus nos abençoe e nos dá entendimento, nos dá alegria da salvação que pela graça em Cristo Jesus. Amém.